Gosta de fazer um tum, quicando e mostrando o poder desse bumbum. Tum. Olá, meus literamores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, espero que a semana de vocês tenha sido linda, tenha sido maravilhosa, tenha sido de leituras incríveis e de filmes maravilhosos também. A resenha que eu trago pra vocês hoje não é de um livro famosinho. Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar desse livro. E eu confesso que é um livro que eu comprei pelo preço, porque eu sou dessas, entendeu? Pobre compra as coisas pelo preço sim, não importa. Não importa se você não conhece o livro, se ele tá barato, se ele tá R$10, você vai comprar e acabou. Entendeu? E foi assim, foi isso que eu fiz. Não julguei pela capa. Aliás, falando em capa, é uma capa até que interessante, né? O livro de hoje é A Garota de Papel de Guillaume Musso. Eu não sei se é assim que fala, tá? Então, Guillaume Musso. Aqui pra vocês. Essa daqui é a capa. Ele foi publicado pela Verus Editora, tá? Aqui, ó. Aqui é verdenho. Aqui atrás. Oi, Guilherme, tudo pau? Gente, olha que muso. Gente, olha que horrível. Ignorem, olha o muso, gente. Foca no muso, foca no muso. Esse é o escritor de Garota de Papel, Brasil. Tudo bem? Eu sou casada, desculpa, tá? Então, o livro, continuando, focando, foco. O livro tem 348 páginas e conta a história de Tom Boyd. Tom Boyd é um escritor super aclamado pela crítica, super aclamado pelos fãs. Ele é autor de uma trilogia chamada A Trilogia dos Anjos. Ele escreveu apenas 2 livros e prometeu o terceiro. Ele, riquíssimo, né, maravilhoso, namorava com a Aurore. Ou Aurore. Então, a Aurore era uma modelete maravilhosa, lindíssima, toda trabalhada na magreza, toda trabalhada na altura, modelo padrão Victoria's Secret. E era uma pianista super famosa também, riquíssima, maravilhosa. E aí ele se apaixonou por ela. Se apaixonou por ela e falou: Aurore, vem aqui, vamos ter um caso, meu amor. Você será a mãe dos meus filhos. E a Aurore foi. Porque a Aurore gostava de uma graninha. Só que aí a Aurore encontrou alguém mais rico do que Tom Boyd. E fez o quê? Pé na bunda de Tom Boyd. Tom Boyd, por sua vez, o que fez? Caiu em depressão por causa de Aurore. Caiu numa depressão profunda, o amigo dele tentou ajudar, a amiga de infância também, ninguém conseguia tirar ele daquela depressão. E era uma coisa horrível, porque como se não bastasse a depressão, ele perdeu a inspiração, ele perdeu a vontade de escrever. E aí, como que ele ia fazer? Como que um escritor não consegue escrever? Ele se viu no mato sem cachorro quando o amigo dele, que inclusive era empresário dele, falou que eles estavam pobres e que eles precisavam urgentemente desse terceiro volume. Ele precisava completar essa trilogia para poder salvar as finanças, ou ele perderia tudo. Foi aí que numa noite chuvosa, Tom Boyd encontrou uma mulher nua em pelo na sua sala. Que era ninguém mais, ninguém menos, a personagem principal de um de seus livros, ou melhor, dos seus livros, Billy. E ele não acredita, ele tenta fazer perguntas. Quando ele pergunta pra ela o que ela tá fazendo ali, ele fica surpreso, né? Fala assim: gente, como assim? Uma mulher nua na minha sala, oi, tudo bom? Ele fica assustado com aquela situação e aí pergunta pra ela quem ela é e ela fala: eu sou a Billy e tô aqui por conta de uma falha de impressão, porque o segundo livro foi mandado pra editora pra fazerem uma edição especial ilustrada de capa dura, porém 500 mil exemplares fizeram cagada lá na editora, né, gente? E aí os livros foram impressos pela metade. E aí acontece uma coisa muito louca, ele começa a acreditar nela,
porque ele fez uma série de perguntas pra ela sobre a personagem, ela respondeu com exatidão o que a personagem gostava, o que não gostava, como era isso, como era aquilo, e ela respondeu tudo. E foi aí que ele começou a acreditar. O problema era convencer as outras pessoas, né? Porque ele tava se drogando, ele tava se envolvendo em casos de polícia, como excesso de velocidade, tomando muitos ansiolíticos, tomando remédio pra dormir. Então os amigos dele falaram, opa, então tá muito louco. E aí, até ele provar, gente, que focinho de porco não era tomada, deu um pouco de trabalho. Pra vocês terem ideia, chegou um momento em que o amigo dele queria internar ele. Porque ele insistia nessa história de que sim, ela era a Billy, ela era a personagem principal dos livros dele. E aí, enfim, começaram a acreditar, meio que compraram a história. E aí acontece uma série de coisas no livro, e nisso a Billy... ele precisa escrever o terceiro volume para que ela possa voltar para casa. Aí, gente, é que o babado fica forte, porque ele não tem inspiração para escrever. Por conta de Aurora, tá? A Aurora é uma rapariga que deixou ele, deu um pé na bunda dele por um cara mais rico, veja bem. E aí, o que acontece, gente? Eles viajam, ele e a Billy viajam juntos, porque a Billy disse que ela ia trazer a Aurora de volta. E a Aurora tava lá lindíssima, curtindo num hotel de luxo. Só que foi meio que tarde demais, porque Tom Boyd já estava meio que apaixonado por Billy. Só que como que a pessoa se apaixona por alguém que não existe? É difícil, a Billy existia, mas não existia. Vocês estão conseguindo me entender? Não, né? Porque nem eu tô. Então ela existia, mas não existia. E quando ele publicasse o terceiro volume, automaticamente ela voltava para a história. E aí, é aí que o babado fica forte, porque ele se apaixona pela Billy. Ele fica meio que resistente a escrever, porque assim que ele terminasse, ela voltava pra casa. Aí chega um momento que a Billy fica extremamente doente. Ela fica doente, o cabelo dela começa a ficar branco, e aí ela começa a vomitar tinta. É um negócio de louco. E eles descobrem que foi porque dos 500 mil exemplares, 499 mil foram destruídos. Ela só estava viva porque apenas um que foi mandado pro Tom Boyd, o Tom Boyd jogou no lixo, não foi destruído. E se esse livro fosse destruído, a vida da Billy estaria em risco de uma vez por todas, ela morreria. E automaticamente ela não poderia, ela desapareceria das histórias dele e do mundo, da vida dele, de uma vez por todas, e fica ele e o melhor amigo dele correndo atrás desse livro, e esse livro viaja horrores quando ele fica meio que numa história de gato e rato, sabe? Porque quando o livro chega num determinado lugar, que o amigo dele chega nesse lugar, o livro já tá em outro lugar, quando o amigo dele chega nesse lugar, já tá em outro lugar. É uma coisa de louco, e eles fazem uma puta de uma correria pra salvar a vida da Billy. E no final das contas, ela que acaba salvando o Tom Boyd, porque ele começa a escrever de novo, a inspiração dele volta. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, viu, Brasil? Que esse livro tem um final surpreendente. É um final, gente, que você fala, hã? Como assim? É um final maravilhoso, é um final lindo, é um livro divertido, é um livro que tem um final surpreendente. Você acha que você decifrou todo o livro e, na verdade, você não decifrou nada. Tá? Você fala, tipo, hã? Como assim? E é um final maravilhoso, é um livro super divertido, é um livro que vale muito a pena a leitura, e eu recomendo muito ele. Então, é isso, gente, a resenha de hoje foi essa, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like maroto no vídeo, se inscreve no canal. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você não gostou, meu amor, problema seu, né? Posso fazer nada, a gente não pode agradar todo mundo. E quando eu nasci, eu não assinei nenhum contrato dizendo que eu tinha que agradar todo mundo. Então, um beijo pra você e vai assistir outro vídeo. E pra você que gostou, meu amor, muito obrigada. Eu quero saber de você. Você conhece? Você já leu esse livro? O que você achou? E se não leu, me conta aí se você ficou com vontade de ler. Tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e um grande beijo pra vocês.